De todas as atividades que eu conheço que envolvem tecnologia, os bens de capital, você cuidar dos bens de capital é muito importante, né? Então, a tecnologia ela não está naquela empresa que usa o bem de capital. A tecnologia está quando você realmente produz, desenvolve o bem de capital, né? Eu até brigo um pouco com meus colegas cientistas que, normalmente, o grande negócio do cientista, a grande questão do cientista é como é que ele pode comprar uma boa máquina para fazer sua pesquisa, né? E, às vezes, quando você compra essa máquina, ela vai te permitir fazer coisas que já estão 5, 6, 7 anos atrasadas, porque, na verdade, é na concepção da máquina que realmente está a inovação, né? Então, a área da ABIMAQ, para mim, é muito importante, quer dizer, a gente entende isso como não tem como haver agregação de valor realmente na cadeia produtiva se você não tiver um setor de máquinas bem forte. E aí vem outra coisa, porque a gente pensa muito na universidade como geradora de conhecimento, né? E essa questão de proteger a universidade, porque ela gera conhecimento, só que a cadeia produtiva também é geradora de conhecimento, né? Tão importante quanto ou mais. E é um tecido social muito susceptível, né? Um tecido social extremamente frágil, que pode ser facilmente desmontado, né? E quando se fala em década perdida, a minha experiência mostra o seguinte: a década perdida é a década de 90, tá? Quando o país realmente perdeu a capacidade de ter política industrial. Quer dizer, tudo que nós estamos vivendo hoje, em termos de desorganização desse tecido social, que é o tecido social da cadeia produtiva, né, da indústria, tem ali o seu início num processo de abertura que não foi bem conduzido, na minha visão, tá certo? Eu acho que a gente quando você pensa em cadeia produtiva, esse tecido social ele é constituído de uma grande quantidade de pequenas empresas, né, todo mundo sabe disso, um número menor de médias empresas e menor ainda de grandes empresas, né? Isso é típico em sistemas de grande complexidade, tem toda uma área de conhecimento que é o estudo da complexidade, né? E quando você fez a abertura econômica da forma como foi feita, você perdeu qualidade desse tecido social, né? Então, essa questão da cadeia produtiva ela é muito importante. A gente tem que pensar a cadeia produtiva também como geradora de conhecimento e ela tem que ser muito bem protegida, sim, né? Cuidar da cadeia produtiva é muito importante. A política industrial é uma coisa que a gente não pode improvisar, né? Assim como a cadeia produtiva. O pessoal fala assim, as armadas a gente não improvisa. Quando você vai para a guerra, se você não tem armada, você não consegue improvisar. Cadeia produtiva também não. Você garantir a sustentabilidade da cadeia produtiva é um esforço de dezenas de anos, né? Garantir que ela esteja saudável. E com a desorganização dela, que eu acho que ocorreu basicamente, realmente na década de 90, o que nós estamos vivenciando agora não é desse governo, não é do anterior, não é do anterior a esse. É todo um processo que vem de muitos anos, né? Como bem disse o Veloso aí na apresentação dele. Eu acho que tem um outro aspecto muito importante. Eu acho que é fundamental o investimento. Eu estava numa palestra, não vou também entrar em questões políticas, mas era um político falando o seguinte: olha, a gente tem que substituir o pátria educadora pelo pátria investidora, né? Tinha toda uma discussão. Aí o que me ocorreu é o seguinte: então vamos investir na ignorância, certo? Tá certo? Porque a questão de você ter uma sociedade que tem problemas com educação, e eu acho que é decorrente do Brasil ainda está com traços escravagistas muito fortes. A gente sempre esquece que o Brasil foi o último país do Ocidente a acabar com a escravidão, né? Tá. Então, o preço que nós estamos pagando hoje é o preço da escravidão. Tá certo? Até recentemente tinha escravos vivos ainda no país, tá? E a gente vai ter que pagar esse preço. E esse preço requer investimento em muitas coisas, né? E não só na indústria, né? Então, é uma questão muito complicada colocar a contraposição entre investir na indústria e investir em educação. Porque o cidadão ele é também educando, ele é paciente de hospital, ele não é só consumidor, tá certo? E eu acho que essa coisa antes do Trump fazer um muro, que eu achei muito interessante a menção, não é por acaso que o Trump está fazendo um muro, tá, gente? Isso tem tudo a ver com geopolítica, né? É uma coisa natural que está ocorrendo, essa volta ao protecionismo, essa coisa toda, também na economia, né? É muito importante. O BNDES Forte, eu achei muito interessante o comentário que foi feito, e reconhecer que a gente tem que retomar uma política industrial e dizer que isso começou a ser feito em 2004, com a PITSE, né?
mas que também ali a gente já tinha desaprendido, né, o que era uma política industrial. Então, todo o processo de qualificação do setor público para que ele reaprenda a fazer política industrial, como foi feito, talvez, em períodos anteriores, né? E essa questão do aprender no governo, porque o governo também é gerador de conhecimento, e ele precisa valorizar a formação. As escolas de governo são muito importantes, né? E aí tem uma série de questões que eu vou acabar abordando. Eu acho que a gente paga um custo ambiental muito grande quando a gente baseia toda a nossa riqueza no setor agrícola, né? Qual é o custo da expansão do PIB em termos de expansão das fronteiras agrícolas? É um tema também que eu não sou especialista nisso, mas fico sempre me perguntando o que os especialistas diriam. E eu queria perguntar uma coisa para vocês que são gestores públicos aqui, o pessoal. Gente, o Estado brasileiro é grande mesmo? Vocês têm certeza que o Estado brasileiro é grande? Porque se você pega o número de funcionários públicos por 1.000 habitantes dos Estados Unidos, é 10 vezes maior que o nosso. Se você pegar da Inglaterra, é 8 vezes maior. O Estado brasileiro não é grande, ele é minúsculo. Tá? Pelo menos o Executivo Federal é minúsculo. E aí você quer ter qualidade de serviços com o Estado minúsculo. É 10 vezes menor que o americano. Eu acho que o Legislativo tem um índice de número de servidores equivalente aos Estados Unidos, o Judiciário nosso também. Mas o Executivo, que é onde estão os serviços para o cidadão, é minúsculo. E aí você fala em ganho de produtividade. Se você aumentar 100% a produtividade do servidor público, ainda assim é minúsculo. Tá? Então, a gente precisa ter um pouco mais de noção dessa história, porque eu acho que tem uma grande mentira que está sendo contada sobre o tamanho do Estado brasileiro. Integração das ICTs ao setor produtivo. O que o setor produtivo quer das ICTs, da capacidade de inovação? Ele quer isso aí, ó, capacidade de inovação em padrão internacional, prazo de entrega adequado, custo do processo de inovação adequado, sensibilidade para as questões de mercado e proteção da inovação. Seja na forma de sigilo, seja na forma de confidencialidade. E quais são as características das ICTs públicas, instituições de ciência e tecnologia públicas, em comparação com a indústria? A ICT ela tem que garantir legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, que é o artigo 37 da Constituição, né? Já a indústria ela quer eficiência, eficácia e sigilo. A ICT ela tem uma visão de longo prazo, a indústria quer resultados de curto prazo. A ICT ela quer paper, congresso, protótipo, pós-graduação. A indústria quer produto pronto para o mercado. Na ICT você tem que ter essa coisa da liberdade para criar. A indústria quer sustentabilidade, porque ela precisa sobreviver. São dois mundos bastante diferentes. Como é que você casa esses dois mundos? E aí vem uma questão que é muito importante, porque a gente pensa sempre, né, eu como cientista, é normal você tentar dar muito valor para a questão da pesquisa e desenvolvimento. Mas na inovação, pesquisa e desenvolvimento é apenas uma peça do quebra-cabeça. Tá certo? E isso, na nossa cultura de cientista, a gente não tem muito isso no Brasil, né? O que é inovação? Inovação é P&D, sim, é pesquisa e desenvolvimento, mas é também marca, capital, recursos humanos, mercado, distribuição, gestão, cadeia produtiva, alianças, infraestrutura. Tem 14 itens, não estão todos aí, que determinam o sucesso da inovação. E o trabalho que a gente tem que fazer é vencer essa barreira da inovação, que é levar aquela pecinha vermelha do quebra-cabeça, que é a pesquisa e desenvolvimento, para dentro do produto, do serviço, que é a inovação. E aí tem uma série de coisas que você tem que fazer. Você tem que ter aquela ideia de laboratório, que é aquela coisa que acontece na universidade, que é a inovação ali dentro dos limites da academia, mas depois vem demonstração de viabilidade, validação e qualificação, industrialização, manufatura, qualificação e teste de confiabilidade até você chegar no mercado. Para você sair da esquerda, chegar na direita, você tem que passar por essa barreira. Essa barreira tem uma característica. À medida que você vai entrando nessa barreira, vocês estão vendo ali, o investimento vai crescendo, o risco vai caindo. Então, normalmente, o cientista ele gosta muito de ficar ali naquele comecinho, que é a parte mais divertida, que é o paper, é o congresso, né? À medida que você vai entrando no ciclo de inovação, o investimento vai crescendo, o teu risco vai caindo, o suor é cada vez maior. Depois vem o sangue, depois vem as lágrimas, porque qualquer consolidação do risco, concretização do risco, você perdeu tudo que você investiu, né? Então, é esse processo de transferência que, normalmente, o Brasil tem pouco exercício disso. E se você pegar o perfil das unidades de pesquisa do país, esse perfil está bastante concentrado naquela parte inicial, tem pouca gente fazendo aquela parte do meio. As unidades de pesquisa do nosso Ministério, são 24, elas tipicamente se especializaram em fazer esse ciclo de inovação completo. Tá?
Eu não sei se todo mundo aqui conhece as unidades de pesquisa do Ministério. Alguém conhece alguma unidade de pesquisa do Ministério de Ciência e Tecnologia? Não. A previsão do tempo vocês conhecem, né? O INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E a hora certa? É o Observatório Nacional. E o PROALCO, é o INT, o Instituto Nacional de Tecnologia. E a votação eletrônica? É o CTI Renato Archer, onde eu trabalho. São todos os resultados que estão na vida do cidadão todo dia, e essas unidades de pesquisa são as instituições que garantem isso para o nosso país, né? Queria dizer uma coisa para vocês, as unidades de pesquisa do nosso Ministério já são mais antigas, muitas delas são mais antigas que as universidades. O Observatório Nacional tem 200 anos. O Museu Emílio Guild, no Pará, tem 160 anos, né? Então, são instituições extremamente tradicionais aí do nosso país. Então, eu queria também mencionar uma coisa, quer dizer, quando você fala de ciência e tecnologia, nós temos que honrar alguns investimentos que foram feitos nesse país. Eu sou físico, preciso dizer para vocês, desde a década de 50, na verdade, que nós temos um programa nuclear. Investimentos fortíssimos da nossa sociedade, né, para garantir uma série de coisas na área nuclear. E nós precisamos garantir que isso vai permanecer. A mesma coisa na área de semicondutores. Desde a década de 60 que o país tem um esforço na área de semicondutores, né, que está sempre aquém do que é necessário, e esse esforço precisa ser honrado também pelas nossas gerações. E o programa espacial brasileiro, que é também importantíssimo. Então, aqui um parênteses para vocês sobre a necessidade da nossa sociedade proteger esses programas. Bom, quais são as complicações para fazer uma ICT que realmente consegue transferir conhecimento para a indústria, né? Uma primeira complicação, gente, é a Lei 8666. Tá? E, normalmente, quando se fala em licitação, o cientista normalmente reclama da questão da compra dos seus bens para fazer pesquisa. Não é disso que eu estou falando, não. Tá? É verdade que o governo leva, no mínimo, 4 meses para adquirir um insumo para pesquisa. Esses 4 meses, para inovação, você já perdeu a janela do mercado. Tá? Mas não é só isso. A insegurança jurídica também é um problema. Tá certo? A forma como os órgãos de controle interpretam o processo administrativo relativo à aquisição, isso é um risco enorme. Eu sou ordenador de despesas, quer dizer, isso afeta a minha capacidade de iniciativa, de tomada de decisão, até a minha decisão de correr o risco ou não de fazer uma licitação, né? E aí a confusão regulatória, né? Vou citar um exemplo aqui. A gente, durante muito tempo, tinha instrumentos para fazer contratação de fundação de apoio, para viabilizar a realização de pesquisas, e, de repente, surge aí uma portaria do MIPOG, que é a 424, o artigo 9º, inciso 3, que muitas interpretações dão conta da inviabilização dessa contratação. Isso gera uma insegurança, uma perda de capacidade de realizar a pesquisa muito grande também, e eu citei aqui só um caso. De certa forma, a aquisição de bens e serviços é um elemento que atrasa demais a capacidade de você realizar a inovação. A licitação é a antítese da compra estratégica, tá certo? Quando você compara o Brasil, eu trabalhei um tempo em Berkeley, nos Estados Unidos, onde fiz meu doutorado, e também numa empresa de pesquisa nos Estados Unidos, quer dizer, você vê a forma como eles fazem compras estratégicas e como nós fazemos, assim, a gente chega a ficar envergonhado, né, porque a gente faz um pouco o papel de ridículo, né, tá certo? Começando pela forma como a licitação permite que determinadas ações inviabilizem, né, questão geopolítica aí, inviabilizem o nosso desenvolvimento, tá certo? A outra questão é que a Lei 866 foi focalizada em obras públicas, né? Então, você compra um satélite ou você compra um foguete como se estivesse comprando um viaduto, tá certo? Ou mesmo um software, né? Então, tem aquelas instruções normativas para tentar ver se você consegue encaixar uma lei que foi feita para comprar viaduto com compra de software. Instrução normativa 04. Né? Então, a gente realmente, ou a gente vai amadurecer sobre isso, né? Ou nós vamos ter sempre muita dificuldade em comprar produtos ruins e conseguir serviços ruins, né? Acho que a CLTI teve um papel muito bom aí na melhoria de algumas coisas, né, nesse ínterim, mas a gente tem muita coisa ainda para desenvolver, né? Uma outra coisa é a impossibilidade das ICTs públicas prestarem serviço e ter isso no seu orçamento de uma forma que ela possa utilizar esse orçamento. Claro que tem ali os recolhimentos diretamente arrecadados, né, mas a lei do orçamento, da forma como ela é feita,
impede que as entidades públicas da administração direta e mesmo as autarquias possam ter um critério de obter recursos, né, em função daquilo que ela oferece para a sociedade, caso tipo os radioisótopos, né? A gente sabe que a CNEM ela é importantíssima no atendimento das demandas aí de radioisótopos para a área médica, e, no entanto, o recurso que ela arrecada vai para o Orçamento Geral da União e nem sempre ela consegue utilizar no próprio investimento para continuar prestando esse serviço para a sociedade. Bom, prazo para estabelecimento de instrumentos de cooperação. Nós tivemos lá uma consulta de uma grande empresa dessas de celular, provavelmente alguns de vocês estão com esse celular no bolso agora, sem citar nomes, em cima de uma tecnologia que nós somos da fronteira. Quando eles perceberam o prazo para estabelecer o convênio, o contrato, contando a AGU e todas aquelas coisas que tem na 8666, para poder garantir legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, eles desistiram, né? Então, uma inovação brasileira, a patente brasileira, no entanto, não tem como realmente disponibilizar isso para a indústria, né? Por quê? Porque esses prazos realmente inviabilizam qualquer relação da instituição. Não estou dizendo qualquer, porque às vezes a gente consegue, né? Mas o histórico de sucesso é muito pequeno. E aí vem a questão da propriedade intelectual, que quando você gera na ICT, a União tem que ser uma das donas da propriedade intelectual. Isso é uma bola de ferro na propriedade intelectual que inviabiliza qualquer negociação, né? Tá certo? Poderia detalhar mais isso, eu já tive essa experiência pessoalmente, mas nós precisamos entender melhor se a patente ela tem que ser um patrimônio público como uma mesa que tem como é que chama? Um patrimônio, né? Um número de patrimônio. Nós precisamos entender isso melhor, porque você pode estar investindo muito para gerar inovação, mas o teu marco regulatório impede que você transfira isso para quem realmente vai utilizar isso em benefício da sociedade. E aí vem a questão da forma de contratação de equipes. A 8.112, gente, é a antipolítica de RH, tá certo? Então, a gente precisa, eu sou a favor da estabilidade no emprego, da estabilidade do servidor público, eu acho que isso é imprescindível para um Estado republicano, né? No entanto, a gente precisa ter algumas regras, melhorar um pouco essas regras com relação a quando é que o servidor adquire a estabilidade. Tá? Eu acho que isso poderia ter formas parecidas com os Estados Unidos, a obtenção do tenure e coisas assim que a gente poderia pensar um pouco como aprimorar 8.112, né? O meu medo é que toda vez que você vai mexer numa coisa dessa, mais piora do que melhora, né? E eu acho que o concurso público é importante você ter uma seleção por meritocracia, né? Isso é uma riqueza do Brasil, não é todo país que tem isso. No entanto, quando você pensa em algum dos parâmetros, né, a ciência ela não é impessoal. Tá? Ela também não é neutra. A neutralidade da ciência é uma fantasia, né? E também impessoalidade. Então, assim, só para trazer uma coisa polêmica para vocês, bem polêmica, a questão do nepotismo da ciência. Esses são os prêmios Nobel que foram obtidos por pais e filhos, ou por irmãos. Talvez no Brasil a gente não conseguiria ter esses prêmios Nobel porque a gente tem a lei do nepotismo nas unidades de pesquisa. É uma provocação bastante aguda, né? Mas que traz outras questões sobre a impessoalidade. A gente tem que confiar mais na liderança científica de grandes líderes científicos, né? Eu tenho aí um slide sobre o projeto Manhattan, que foi imprescindível aí para os Estados Unidos, né, na consolidação do seu poder geopolítico, né, que é fazer a bomba atômica. Eu sou talvez contra a bomba atômica, mas a verdade é que foi feito. Se o projeto Manhattan fosse feito no Brasil, a gente não teria conseguido fazer, tá? O que tinha de casais trabalhando, cientistas naquele projeto, né? Então, isso para dizer para vocês, assim, algumas tentativas de purificação da sociedade que a gente vê no país, elas são contraproducentes em termos da sua capacidade de entregar resultado, tá? Então, algumas dificuldades aí que eu queria colocar para vocês na questão de recursos humanos para a ciência, né? A nossa instituição, por exemplo, está perdendo um monte de servidores competentes na área de gestão que ficam pulando de concurso em concurso em busca de melhores retribuições, né? E por quê? Porque tem muita evasão. Por que tem evasão? Porque não existe um instrumento do servidor de nível médio que se capacita, que se qualifica, ele passar para nível superior. É uma coisa que, assim, aquele profissional é extremamente qualificado,
de nível médio, ele se capacitou, ele adquiriu o mesmo nível do nível superior, mas não existe um instrumento para que aquele profissional suba na carreira. Né? Isso tem a ver com a Constituição Federal, que fala dos concursos, mas tem a ver com o 8.112. A gente precisa encontrar formas desses servidores poderem ascender na carreira. Né? O que ele faz? Ele não está conseguindo subir dentro da instituição que ele está, ele é super capacitado, aí ele vai lá e presta um concurso no Legislativo ou no Judiciário, e você perdeu um cara extremamente hábil de laboratório que podia estar fazendo ali diferença na ciência e tecnologia. A próxima questão que eu queria dizer é o seguinte, aposentadorias. A aposentadoria integral é um grande atrativo para o serviço público, não é o salário. Né? Se nós perdermos isso, nós vamos perder muita atratividade do serviço público em termos de atrair gente de qualidade. Sem falar os jovens que vão abandonar, vai ter evasão muito grande. Tá? Essa é a situação do CTI, nossa organização, que é a Administração Direta. Nós tínhamos, em média, 150 servidores, né? Já vamos caminhar com a aposentadoria imediata, que só essa semana, com a questão da Previdência, nós já tivemos 10 pedidos, 12 pedidos de aposentadoria. Nós vamos caminhar para 95, devemos chegar a 76 em 2021, perdendo massa crítica. Essa é a realidade para todas as unidades de pesquisa do nosso Ministério. Né? E essa situação tem a ver com a falta de concursos também. Então, esse é o histograma de tempo de serviço. Né? O que você percebe aqui nesse histograma? À direita, então, o pessoal que entrou na década de 80 no serviço público, né? Aqui você vê a retomada de contratações no governo Lula, né? Tá certo? Isso aqui em azul é o CTI. Né? Tá? E o que você está vendo aqui, esse pessoal todo vai aposentando. Grande conhecimento vai se perder em função dessa falta de contratação recente. O que vocês estão vendo em vermelho aqui, eu sou daltônico, acho que é vermelho. É o pessoal do Instituto Federal. O Instituto Federal, vocês sabem que é aquela universidade que nasceu do Cefetes. A grande boa nova do Brasil, gente, são os institutos federais, tá? Na educação. 1 milhão de estudantes, tá certo? O último exame do PISA, no padrão da Coreia do Sul, tá certo? Melhor do que as escolas privadas. Queria chamar a atenção para vocês realmente prestarem atenção no Instituto Federal. Bom, e aqui vem um grande problema, uma esquizofrenia da gestão pública, né? Porque você tem que garantir o LIMP, que é a legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, né? E ele drena a energia da eficiência e da eficácia. Então, esse balanço entre o LIMP e o EE, né, energia e eficácia, é uma coisa muito complicada na gestão pública. Ela atrapalha a inovação bastante. E a gente precisa entender isso, como lidar com isso. Se é com tecnologia, se é com simplificação da legislação, porque ninguém vai abrir mão do LIMP, ninguém está aqui querendo acabar com a necessidade da sociedade saber o que está sendo feito, né, nas instituições públicas. Mas, olha, o LIMP ele é foco em processos, ele é cartorial, ele é ibérico. Né? A eficiência e eficácia é foco em resultados, ele é pragmático, ele é, vamos dizer assim, asiático, né, fazendo uma comparação aqui, mal comparando. Tá certo? Então, a gente realmente precisa entender um pouco como melhorar essa relação entre o LIMP, a eficiência e a eficácia. E a questão da incerteza jurídica, quer dizer, não basta ter a lei, a incerteza sobre a interpretação também gera imobilismo, já falei isso, né? Nós precisamos trabalhar com os órgãos de controle, a questão dessas decisões judiciais, eu não sou especialista nisso, as decisões do TCU, o gestor público fica completamente baratinado na hora que ele se vê nesse emaranhado, né, jurídico. Então, talvez uma forma de repensar essa cultura jurídica para a área de inovação. Vamos comparar nossas normas para a contratação de pesquisadores por ICTs públicas com as que existem fora do Brasil? Que tal os laboratórios nacionais americanos ou na Europa? Vamos comparar como é que nós contratamos aqui com o que a gente contrata lá. Vamos comparar nossas normas de compras públicas, vamos comparar nossa forma de realizar compras estratégicas. Né? E isso, nós temos uma proposta, né, que é, dentro de uma visão de uma escola de governo, nós podemos mandar para o exterior pessoas ligadas aos órgãos de controle, passar um tempo e conviver com isso fora e tentar identificar quais são as características, assim, respeitando a nossa cultura jurídica, mas quais são as características que a gente poderia mudar na legislação para que a gente pudesse competir, porque hoje nós não temos condição de competir. Né? Nos últimos 10 anos, não é que houve um desmonte do Estado, nos últimos 20 anos, talvez, mas é que houve um aumento da complexidade tão grande, né, que eu posso dizer para vocês, uma ICT, uma unidade de pesquisa, cujo business
deveria ser ciência e tecnologia, o nosso business é compliance. Tá certo? E claro que compliance tira a energia da gente de fazer ciência e tecnologia. Tá? Eu queria falar aqui, olha, a importância, por exemplo, do projeto Manhattan, né? Eles fizeram de uma forma tal que o tal do General Groves, ele planejou o projeto, ele conduziu toda a construção, ele fez a sua própria ciência, o seu próprio exército, o seu próprio departamento de Estado e o seu próprio departamento de Tesouro para conseguir fazer com que o projeto fosse adiante. Eu não estou... só para comparar para vocês como é que um projeto desse porte requer uma situação muito especial. E aí vem aquela situação, será que os projetos científicos e estratégicos no Brasil não poderiam ter um nível de prioridade dadas as obras da Copa do Mundo? O que nós vamos construir com ciência e tecnologia, o que nós vamos construir com estádios, né? Então, acho que essa comparação com o investimento que foi feito na Copa do Mundo, será que a gente não pode ter um marco regulatório específico para os projetos científicos? E aí vem essa PLS 226, se não me engano, ela traz uma série de coisas boas ao rever aqueles vetos que ocorreram, né? Na Lei 12.343, acho que é isso, né? Que também foi muito positiva, foi sancionada no comecinho do ano de 2016, tem coisas positivas vindo aí, mas realmente ainda tem muito que avançar. E aí vem uma questão aí para os gestores públicos, né? Uma coisa muito importante para ser feita na legislação é, antes de lançar a lei, por que não tentar modelá-la, fazer a modelagem dessa lei, usando essas ferramentas novas de modelagem, né? Você tem exercitado isso, né? Você consegue modelar a política pública através de técnicas de modelagem, né? E aí sim tentar entender, antes de ser colocado para a sociedade, uma legislação que em muitos casos, como a gente já pôde até constatar, você sequer tem, dentro do período que é dado, por exemplo, para fazer uma fiscalização, você não tem no Estado brasileiro energia para fazer dentro daquele prazo, daí você fica com os backlogs, né? E no caso só de fiscalização, por exemplo, de lei de informática. Na verdade, a gente precisa exercitar mais essa questão da modelagem, da simulação da política pública, né? Existem técnicas muito interessantes para fazer isso, tá? Vou encerrar aqui para não tomar mais tempo, mas eu queria falar de uma última coisa, gente. Eu falei da questão do servidor, que é nível médio, não consegue passar para o nível superior, por exemplo. E tem uma outra coisa muito importante no serviço público. Nós precisamos estimular a meritocracia e não a titulocracia. Tá certo? Então, esse é um tema muito importante no meu ministério. Porque às vezes você tem um analista de CIT que ele tem uma vantagem pecuniária no salário enorme por conta de um título de doutorado, tá certo? E o outro, que é o cara que sabe fazer a nota técnica e que conhece e não tem esse título, não consegue ter uma ascensão profissional equivalente. Tá? E isso acaba gerando algumas distorções. Né? E essa coisa da titulocracia é uma coisa muito ibérica também. Tá certo? Eu tive a oportunidade de trabalhar no exterior e a primeira coisa que eles me perguntaram não foi qual era o meu título, mas o que eu sabia fazer. Tá? Eu tenho doutorado, tudo mais, não estou desmerecendo o doutorado, mas a gente deve se concentrar em o que a pessoa sabe fazer, o que ela quer aprender a fazer. E nós temos uma proposta, que é bolar uma forma do próprio governo federal valorizar os saberes e competências do servidor, que é diferente de você ter uma gratificação por desempenho. Tá? Desempenho é uma coisa efêmera no tempo. Nós entendemos que a gente deveria valorizar mais o saber, a competência, do que o título. O título também é uma parte muito pequena da carreira de uma pessoa. Claro que habilita ela para uma série de coisas, mas nós precisamos acabar com o Brasil do doutor. Né? Tá certo? Então, eu acho que isso é uma coisa interessante e vou terminar contando para vocês. No laboratório que eu trabalhei lá em Berkeley, onde eu fiz o meu trabalho de tese de doutorado, nós tínhamos em torno de uns 20, talvez 25 pesquisadores. O salário mais alto, eu me lembro até dos salários na época, e já faz 20 anos, então era em torno de $150 mil, era o chefe, né, do laboratório. O segundo salário era o torneiro mecânico, que era $110 mil. Depois vinham os doutores, $75 mil. Tá? Então, isso é Berkeley, que tem 13 prêmios Nobel. Tá certo? Então, eles, nos Estados Unidos, têm essa capacidade. Eu estou citando os Estados Unidos porque é uma experiência que eu tive. Claro que os Estados Unidos é muito grande, muitas outras experiências podem existir, mas eu sei que isso reproduz em muitos lugares. Eles têm a capacidade de dar valor, o que realmente é importante para exercer a atividade. Tá? Então, a gente tem que se libertar dessa titulocracia, dessa ênfase no título. Acho que isso é uma conquista para a nossa cidade ainda para a gente ter.
Então, agradeço aí a oportunidade e me coloco à disposição.